os 6 Cavaleiros de Ouro mais fortes de Saint Seiya The Lost Canvas. É o Cid de Capricórnio. É claro que eu não poderia deixar de colocar simplesmente o cara que tem a alcunha de Matador de Deuses como um dos Cavaleiros de Ouro mais fortes aqui em Saint Seiya The Lost Canvas. E assim, o El Cid de Capricórnio tá nessa colocação aqui dos mais fortes. Isso porque ele tem feitos grandiosos e lutas memoráveis contra inimigos poderosíssimos de nível divino. Ah, e um pequeno detalhe, que o El Cid, apesar de enfrentar ali inimigos tão poderosíssimos, ele não estava nem com a sua Excalibur completa. Dizia ele que ele ainda estava com a sua Excalibur incompleta. Então imagina só se a gente tivesse ali um El Cid no auge do seu poder. E o que coloca o El Cid nessa colocação aqui dos mais fortes é simplesmente, claro, o seu grande poder e também seus grandes feitos, assim como as suas grandes lutas. Pois ele não enfrentou qualquer tipo de inimigo. Ele enfrentou simplesmente os filhos de Hypnos. E é claro que por serem filhos do deus Hypnos, esses deuses dos sonhos também são ali de nível divino e possuem grande força. E olha só que o El Cid ele não enfrentou somente um filho de Hypnos, não, um deus só. Ele enfrentou simplesmente 5, eu disse 5 deuses, 5 filhos do Hypnos. E detalhe, ele enfrentou e derrotou todos esses deuses mesmo estando com a sua Excalibur incompleta. Então só por aí a gente vê o nível do poder do El Cid. E assim, essa luta dele é muito legal, é épica, é incrível. Uma pena, né, que simplesmente o tema de Pegasus resolve atrapalhar o El Cid de Capricórnio. No último golpe desesperador ali de um dos filhos do Hypnos, o El Cid entra na frente para defender o tema de Pegasus. E aí, infelizmente, o El Cid acaba indo de lobby. Se você gosta de Cavaleiros do Zodíaco, já vai deixando aquele like maroto aqui no vídeo, aproveita, deixa um comentário e compartilha esse vídeo aqui com aquele seu amigo que curte Cavaleiros do Zodíaco. Quinto lugar, Albáfica de Peixes. E olha só, finalmente temos um Cavaleiro de Ouro de Peixes forte, honrado, digno de uma armadura de ouro, né? Diferentemente de alguns Cavaleiros de Ouro de Peixes aí que, né, são meio vergonhosos. Eu não sei o que uma Masami Kurumada tem contra a constelação de Peixes, pois todos os Cavaleiros de Peixes que foram feitos ali pela autoria do Kurumada, eles são simplesmente ou fracos ou eles são traidores do santuário. E ainda bem que não é o caso do Albáfica de Peixes, né? Porque o Albáfica, eu particularmente acho um cavaleiro muito legal, carismático e forte. O Albáfica tá nessa lista aqui dos cavaleiros mais fortes, justamente por conta de seu poder e de seus feitos ali durante a Guerra Santa contra Hades em Saint Seiya The Lost Canvas. E aí você deve estar se perguntando, mas que grandes feitos que o Albáfica tem? Meu amigo, ele simplesmente derrotou o Minos de Gryphon, que é ali um dos 3 grandes juízes do inferno. E que foi uma luta simplesmente épica demais. E detalhe, ele enfrentou o Minos de Gryphon, isso depois de abater diversos espectros de Hades que haviam ali invadido o santuário, né? E também eles tinham passado pelo Jardim de Rosas Diabólicas do Albáfica de Peixes. E assim, essa luta na qual ele abate vários espectros, né? Ela é bem legal. E aí o que acontece? O Minos de Gryphon, ele acha, né, que ele derrotou o Albáfica, né? Porque o Albáfica ele fica ali, né, praticamente derrotado. E aí o que acontece? O Minos de Gryphon, ele invade o vilarejo lá perto do santuário de Atena. E o Albáfica, vendo isso, ele simplesmente se levanta e vai lá enfrentar o Minos de Gryphon. E assim, como eu disse, é uma luta épica. E é claro que ela é bem difícil ali pro Albáfica de Peixes, que já estava todo estourado na calçada, né? E além disso, até o Chão de Ares oferece ajuda ali para o Albáfica para derrotar o Minos de Gryphon. Porém, o Albáfica não aceita ajuda e diz que ele sozinho vai derrotar aquele juiz do inferno. E assim, mostrando todo o seu poder, o Albáfica de Peixes,
ele consegue sim derrotar o Minos de Griffon. Porém, o Albafka infelizmente acaba indo de lobby ali, né, após derrotar o Minos. E olha, vou ser bem sincero com vocês, o Albafka ele quebrou um grande preconceito que eu tinha contra os Cavaleiros de Peixes, justamente por causa ali do Afrodite de Peixes, né? Então, pô, depois do Albafka, eu passei a admirar tanto ele, quanto o Rugones de Peixes, e assim, a gente vê que eles são poderosíssimos mesmo, e que não é por causa do Afrodite que a gente não vai gostar ali do Cavaleiro de Ouro de Peixes, né? Quarto lugar, Degel de Aquário. Algumas pessoas podem até ficar ali surpresas, né, do Degel de Aquário estar aqui na quarta colocação dos Cavaleiros de Ouro mais fortes de Saint Seiya The Lost Canvas. O Degel de Aquário, infelizmente, ele não foi muito ali mostrado durante o anime de Saint Seiya The Lost Canvas. Ele tem uma aparição muito melhor lá no mangá. Então, assim, para quem lê o mangá, vai entender mais facilmente do porquê que ele está aqui nessa colocação. O Degel de Aquário, além dele ser muito poderoso, ele é o Cavaleiro de Ouro mais sábio dentre os 12 dourados de The Lost Canvas. E não é à toa que ele possui até uma biblioteca particular. Então assim, quando o Degel estava sendo treinado para ser um Cavaleiro de Ouro, ele foi treinado tanto na arte da luta, né, quanto para ser sábio e ter um conhecimento acadêmico. E além disso tudo, o Degel ele possuía uma habilidade praticamente única, que era a de ler as estrelas. E olha só, essa habilidade era tão rara e única que somente quem tinha essa habilidade além do Degel era o grande mestre do santuário. E o que coloca também o Degel nessa colocação aqui dos Cavaleiros de Ouro mais fortes de Saint Seiya The Lost Canvas foi que simplesmente ele tem um feito tão grandioso e incrível que, fica até difícil de descrever, né, o quão importante e grandioso isso foi. Pois simplesmente ele foi enviado numa missão para lidar com um dos 3 grandes deuses do Olimpo, que seria o deus Poseidon, o deus dos mares. E olha só, o Poseidon ele é tão forte quanto o Hades, pois o Poseidon ele faz parte da grande trindade dos 3 grandes deuses, que é composta por Poseidon, o deus dos mares, Zeus, o deus do céu ali, né? E Hades, o deus do submundo. E eles juntos são os 3 deuses mais poderosos da mitologia greco-romana e também da mitologia de Cavaleiros do Zodíaco. Então assim, você mandar um cara para simplesmente lidar com um dos 3 grandes deuses, falar pra vocês, o cara tem que ser muito, mas muito poderoso. E aí, em sua missão em Atlântida para lidar com Poseidon, pois haviam rumores, né, de que Poseidon havia sido ressuscitado e havia reencarnado, ele descobre, né, que seu amigo Unity, ele havia simplesmente se apossado da armadura de dragão marinho e que a sua irmã Serafina, que também, diga-se de passagem, foi a grande paixão de Degel, ela era o receptáculo da reencarnação de Poseidon. E aí, num ato de grande autossacrifício e de grande poder, o Degel ele consegue simplesmente congelar toda a Atlântida sozinho. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Ele simplesmente conseguiu congelar toda a Atlântida sozinho. Pô, se isso não é um grande feito de grande poder, eu não sei o que é. Então por isso que ele está aqui nessa colocação dos Cavaleiros de Ouro mais poderosos de Saint Seiya The Lost Canvas. Terceiro lugar, Manigold de Câncer. E olha só, se tem uma coisa que Saint Seiya The Lost Canvas trouxe para mim, foram grandes surpresas. Isso porque, né, a gente está acostumado lá com a saga clássica de Cavaleiros do Zodíaco, no qual o Cavaleiro de Ouro de Câncer simplesmente é lamentável e desprezível, gente. E aí eu fico pensando assim, o que será que o Masami Kurumada tem contra a constelação de Câncer e contra a constelação de Peixes? Porque é o seguinte, lá no anime clássico, né, a gente tem os Cavaleiros de Ouro de Câncer e de Peixes
que além de serem fraquíssimos, ainda são meio que do mal, sabe? Tipo, eles meio que sabem que o grande mestre do santuário era o Saga de Gêmeos e que ele era do mal. E aí, lá em Saint Seiya The Next Dimension, o Cavaleiro de Ouro de Câncer simplesmente é aquele cavaleiro lamentável, né? E aí a gente chega aqui em Cavaleiros do Zodíaco The Lost Canvas, a gente tem essa grande e grata surpresa, que é o Manigold de Câncer, que simplesmente é um cavaleiro carismático, poderoso, forte. Sabe, o cara tem uma personalidade muito da hora, fora, né, aquela entrada lá na luta contra o Thanatos, na qual ele simplesmente chega lá e destrói o joguinho de xadrez deles. Meu, pra mim, essa daqui é a melhor entrada de Cavaleiros do Zodíaco The Lost Canvas. Ó, e antes que me digam que o Manigold não tem motivos pra estar nessa lista dos cavaleiros mais poderosos, gente, ele tem sim, né? Afinal de contas, não é todo mundo que vai lá e peita o Thanatos. Então, assim, o Manigold de Câncer, ele tá nessa colocação aqui dos cavaleiros mais fortes de The Lost Canvas, simplesmente por causa do seu imenso e incrível poder, né? E, além disso, do seu grande e incrível feito. Claro, vão dizer, mas o Manigold não fez esse feito sozinho. Ele só fez porque ele estava sendo ajudado pelo seu mestre, o Sage. Gente, eu sei disso, mas mesmo que ele tivesse sendo ajudado ali, gente, não é qualquer um que derrota um dos grandes deuses ali que simplesmente só tem o Hades acima desses dois deuses, né? Que é o Thanatos e o Hypnos, que são ali irmãos gêmeos. E eles são tão poderosos que somente acima deles está o Hades. Então, simplesmente para enfrentar, selar ou derrotar qualquer um desses dois deuses, cara, tem que ser muito, mas muito poderoso. E outra coisa, né? Eu tô colocando aqui nessa lista dos Cavaleiros de Ouro mais fortes, simplesmente cavaleiros que tiveram ali grandes feitos e grandes lutas. Ou seja, cavaleiros que enfrentaram inimigos de nível simplesmente divino. O que é o caso aqui do Manigold de Câncer. Então sim, faz jus o Manigold de Câncer estar nessa posição, pois ele, juntamente com o seu mestre Sage, teve essa luta simplesmente épica, maravilhosa, né? Contra o Thanatos. E sim, eles derrotaram o Thanatos, aprisionaram ele, né? Infelizmente, o Manigold de Câncer acaba indo de lobby, né, durante essa luta. Mas assim, o que fica pra gente é que finalmente tivemos ali um Cavaleiro de Ouro de Câncer carismático, da hora, badass, incrível. E eu particularmente gosto muito do Manigold de Câncer. E você aí? Segundo lugar, Défteros de Gêmeos. Aqui vai ter gente que vai surtar e vai falar um monte pra mim nos comentários. Mas vamos lá, eu acredito que o Défteros de Gêmeos e também o seu irmão Aspros, eles não são ali os Cavaleiros de Ouro mais fortes que existem em Saint Seiya The Lost Canvas. Mas muita gente acha. E eu vou falar pra vocês, galera, parem de ser fanboys da constelação de Gêmeos. Eu só vejo gente falando, mas o Saga de Gêmeos é o mais poderoso da saga clássica. O Caim e Abel é o mais poderoso do Next Dimension. O Aspro e o Défteros são mais fortes ali em The Lost Canvas. Gente, em todo o anime, em toda a saga, sabe? Tipo, é sempre os Cavaleiros de Ouro de Gêmeos que são os mais poderosos. Mano, vocês têm que parar. Vocês têm que parar de ser tão fanboy assim de Cavaleiro de Ouro de Gêmeos. E olha só, eu reconheço que o Défteros de Gêmeos é um Cavaleiro de Ouro poderosíssimo. Não à toa, ele tá aqui na segunda posição dos Cavaleiros de Ouro mais fortes de Saint Seiya The Lost Canvas. E por que o Défteros é tão forte? Eu vou explicar para vocês. E para isso, eu preciso explicar um pouco da história ali do passado do Défteros de Gêmeos, que simplesmente ele nasceu pela estrela da maldição do signo de Gêmeos. Ou seja, ele foi aquele irmão lá que foi bem esquecido, né? E o Aspros era o Estrelinha. E ele teve ali quase que o mesmo destino do Cano de Gêmeos, porque ele foi exilado lá naquela ilha do Cabo Sunion e ele tinha até que usar uma máscara de ferro para cobrir o seu rosto. E simplesmente ninguém queria saber do Défteros. Porém, tudo isso mudou quando o irmão perfeitinho, né, o Aspros, né, que era o perfeito ali, né, tramou contra o grande mestre do santuário para depor o grande mestre, né, e mandar ele de lobby. E aí o que aconteceu? O Défteros foi lá e lutou
lutou contra o seu irmão Aspros e derrotou seu irmão gêmeo, assumindo assim o posto de Cavaleiro de Ouro de Gêmeos. Logicamente, né? Ele está aqui em segundo lugar justamente pelo seu grande poder, por suas lutas épicas e também pelos seus grandes feitos aqui na Guerra Santa contra Hades. E assim, o maior feito e a maior batalha, né, do Défteros de Gêmeos foi simplesmente ter ajudado o tema de Pégasus a passar pelo Muro das Lamentações. Só que para isso ele teve que enfrentar simplesmente o Hypnos. Então assim, você lembra que eu falei para vocês lá na sexta colocação que o El Cid tinha derrotado os filhos do Hypnos? Então, imagina assim que os filhos do Hypnos já eram fortes por serem deuses. Agora imagina só enfrentar o próprio Hypnos, o deus do sono. Então assim, você tem que ser muito mais poderoso. Porque, como eu disse, lá na posição do Manigold, né, que ele enfrentou o Thanatos, que era o deus do arrasta pra cima, o Défteros enfrentou o irmão gêmeo do Thanatos, que é o Hypnos, que é o deus do sono. E como eu disse, simplesmente acima desses dois deuses existe somente o Hades. Então assim, não tem mais ninguém em cima, tá ligado? Eles já são o topo dos mais fortes. E infelizmente a gente não teve essa luta aí no anime. Somente tivemos ela lá no mangá de Saint Seiya The Lost Canvas. Mas é uma luta épica, incrível, na qual Défteros ele consegue sim derrotar o Hypnos, dando passagem lá no Muro das Lamentações para que o tema de Pégaso fosse até o Elísios confrontar o Hades. Ah, e antes que eu me esqueça, o Défteros, sim, ele é poderosíssimo por conta de outro detalhe que eu esqueci de mencionar, que ele despertou o Araya-Shiki, o oitavo sentido, que é algo que simplesmente quase ninguém conseguiu fazer. E em primeiríssimo lugar temos ele, o nosso menino Regulus de Leão. E olha só, eu sei que muita gente aqui vai discordar de eu estar colocando o Regulus no topo da lista como o Cavaleiro de Ouro mais forte aqui em Saint Seiya The Lost Canvas. Dizendo que, mas o Défteros despertou o oitavo sentido. Mas o Défteros enfrentou o Hypnos. Mas o Défteros mimimi Défteros e Aspros. Gente, vocês têm que parar de ser fanboy de Cavaleiro de Ouro de Gêmeos. Mas vamos lá, por que o Regulus está em primeiro lugar? Eu vou explicar para vocês. Primeiramente, o Regulus, ele por si só já é um prodígio. Ele é filho do Ilias de Leão, que foi o Cavaleiro de Ouro mais poderoso da sua geração. O Regulus de Leão, ele se tornou Cavaleiro de Ouro com apenas 15 anos de idade. E olha que eu vou falar pra vocês que isso não é pra qualquer um não, viu? E assim, apesar da sua inexperiência no campo de batalha com seus apenas 15 anos de idade, o Regulus de Leão se mostrou um cavaleiro muito forte, poderosíssimo, simplesmente um prodígio. Só pra vocês terem noção, o Regulus de Leão, ele é capaz de soltar uma exclamação de Atena sozinho. E outra coisa, o Regulus, ele possui uma técnica chamada Clamor do Zodíaco, que olha só, simplesmente é uma técnica na qual ele solta as 12 técnicas dos 12 Cavaleiros de Ouro. Agora vem cá, me diz, o Défteros faz isso? Bom, eu acho que não, né? E assim, vamos combinar, eu nunca vi nenhum outro cavaleiro ter essa técnica do Clamor do Zodíaco. Mas eu tô colocando os Cavaleiros de Ouro nessas posições, né, de mais fortes, pelo seu poder e também pelos seus grandes feitos. E aí eu digo pra vocês, qual que foi o grande feito aí do Regulus de Leão? Simplesmente, o grande feito, né, e a grande luta aí do Regulus de Leão foi contra o Radamantes de Wyvern. Porém, essa luta aí contra o Radamantes de Wyvern não foi contra o Radamantes em seu modo normal. Negativo. Foi lutar contra o Radamantes, só que ele estava bugado, cheatado. Isso porque ele estava com o poder de uma imortalidade que o Hades havia concedido para o Radamantes. Então imagina só, você enfrentar um inimigo que simplesmente é imortal. E para conseguir derrotar, né, o Radamantes nesse modo de imortalidade dele, o Regulus de Leão, ele simplesmente se fundiu ao espírito da natureza, conseguindo soltar o relâmpago de plasma supremo. E isso daí é um feito por si só muito incrível. E assim o Regulus de Leão, ele conseguiu derrotar o Radamantes que estava com essa imortalidade. Então assim,
pro cara simplesmente derrotar alguém que é imortal, né? Que tá com o espírito da imortalidade. Mano, isso daí não é um feito pouco, não. É um feito grandioso até demais. É do nível divino isso daí. E aí, novamente, eu te pergunto. O Défteros solta exclamação de Atena sozinho? Não. Ele solta as 12 técnicas dos 12 Cavaleiros de Ouro sozinho? Também não. Ele derrotou alguém que era simplesmente imortal? Não. Então, galera, vamos parar aí de ser fanboy dos Cavaleiros de Ouro de Gêmeos e vamos admitir que aqui em Saint Seiya The Lost Canvas, o Cavaleiro de Ouro mais poderoso é sim o Regulus de Leão. E eu tava pensando aqui, agora vocês imaginam só, se o Regulus ele consegue sobreviver nessa luta aí contra o Radamantes de Wyvern. Imagina só um Regulus de Leão no auge de seu poder. Eu digo pra vocês que aí ele seria o Cavaleiro de Ouro mais forte de todos os tempos. Mas e aí, pessoal? Vocês gostaram dessa lista dos Cavaleiros de Ouro mais fortes aqui em Saint Seiya The Lost Canvas? Me diz aí qual que é a lista de vocês. Quem que é o Cavaleiro de Ouro mais poderoso pra você aí que tá vendo o vídeo? Aproveita, já vai deixando aquele like aí, um comentário e compartilha esse vídeo aqui com aquele seu amigo que gosta de Cavaleiros do Zodíaco e quer saber mais sobre. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e falou!